Opa, e aí pessoal, beleza? Pessoal, fazer um vídeo aqui abordando a leitura nos 5 minutos. Teve pedidos de inscritos, entre eles o Guilherme Augusto, que deu essa sugestão e eu achei bacana, porque tem realmente muita gente que opera nos 5 minutos. Então nós vamos aqui procurar utilizar a técnica da mesma forma possível, beleza? Após a vinheta, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Leitura aqui do último pregão. Então nós tínhamos o dia anterior a ele como base para o nosso estudo, perfeito? Então olha só, estávamos vindo aí na tendência de baixa, perfeito? Porém o mercado já não rompe mais o fundo, rompe uma LTB, perfeito? Dá um gatilho um pouco mais alto, formando um ombro cabeça a ombro, significa que o mercado vem buscar esse topo e se romper ele vem buscar o próximo topo, ok? Então o que nós tínhamos aqui? Essa máxima aqui, ó, tinha esse ombro anterior aqui, mas como ele vem um pouquinho mais alto aqui, ó, eu considerei isso aqui como uma consolidação. Se eu fosse pensar em vender, eu pensaria em vender aqui em cima, e se eu fosse pensar em comprar aqui embaixo, certo? O preço quando volta aqui, ó, ele já volta nessa região de gatilho aqui, ou seja, a região de valor, e já não rompe mais. Então ele torna a subir. E aí o que acontece? Amanhece aqui, ó, no dia de sexta-feira, o preço rompendo a máxima. Ele rompe, a primeira coisa que ele nos valida é este fundo aqui, certo? Tem essa movimentação, ó. Quando o preço bate aqui, ó, e rompe, este é o fundo que está validado, né? Então, nós tínhamos aqui uma linha de tendência, vou traçar com essas. Nós tínhamos aqui esta linha de tendência e nós tínhamos esse fundo aqui, perfeito? Rompe topo. Bom, rompe topo, essa compra, ela pode acontecer em dois lugares, vamos dizer assim, né? Com mais frequência. Um é o teste do topo rompido, propriamente dito, certo? O outro ponto que normalmente às vezes o preço pode voltar é no 50%. Se ele não vier aqui no 50%, ele vem nessa região de gatilho do último fundo, perfeito? Então, que tem a compra? Tem. Aí você pensa, poxa, mas rompeu a linha, mas não rompe o fundo. Se ele não rompe o fundo, e você aguarda aqui o gatilho 3, como eu indico para vocês, vamos ver o gatilho 3 aqui. Por quê? Já que o preço veio ao fundo, eu preciso de uma confirmação, não é só chegar aqui e me dar um gatilho, certo? Então eu estou nesse fundo aqui, dessa LTA, o preço vem aqui, me dá um gatilho, volta, não rompe fundo, e bem aqui, ó, esse novo candle aqui, ó, é um gatilho tipo 3, perfeito? Olha só, tudo de acordo. Rompeu o topo, mercado veio, fez o pullback, não rompe fundo. Chegou no fundo, deu do jeito que na imaginação você já tem que estar sacando. Voltou aqui, ó, você fala, mesmo que você quisesse traçar essa linha de tendência aqui, ó. Na hora que rompe ela aqui, ó, você já entra comprado. Porque tá dando na região de fundo, é o gatilho tipo 3. O gatilho tipo 3, como eu falo para vocês, né? A entrada nessa região de proteção aqui de cima, do candle referência. Perfeito? Aí aqui, gente, é bom que vocês tenham, vamos dizer assim, um entendimento, ok? Entendimento de alvo, porque se você entra aqui, qual que é o seu primeiro alvo querendo ou não desta operação? O primeiro alvo desta operação que você faz aqui, querendo ou não, será esse topo aqui. Se ele rompe esse topo, ele vai buscar a próxima região de valor. Poderíamos dizer que é esse candle, pelo menos aqui, pelo menos esse candle, né? O certo é o candle referência e o gatilho, ou seja, aqui, nesse candle aqui, ó, seja seu próximo alvo. Então, por questão de fazer parciais ou não, eu digo assim para vocês, né? Para quem opera com mais de um contrato, faz sua parcial aqui. E como você estiver operando nos 5 minutos, carrega seu outro contrato no trailing stop. Beleza?
Porque os 5 minutos é bacana para carregar no trailer stop. É muito mais fácil do que no minuto. O minuto acontece muita violinada. Então, o minuto, às vezes, você tem que ter uma tranquilidade em tá acontecendo esse candle aqui, ó. Você tá tipo aqui embaixo ainda, entendeu? Porque o 1 minuto é diferente, né? Pode acontecer uma violinada aqui, ó, e o preço depois tornar a subir de novo. Então, no 5 minutos é mais tranquilo. Então, é assim, da mesma forma, gente. Se você traçasse essa linha de tendência aqui, o que seria o certo, né? Acompanhar aqui a primeira descidinha, você ia acompanhar. Bom, eu tenho esse fundo aqui. O mercado já me deu um gatilho aqui. Rompeu a linha. Está estacionado nesse fundo, que é meu fundo anterior. Com a confluência desse topo rompido, aqui é uma compra bacana para você vir buscar esse topo. Com certeza esse topo aqui com certeza esse topo seria rompido. O mercado já tinha batido aqui, ó, já está criando para você um pivô de alta. Quando o mercado não rompe um fundo, por que eu falo assim que é certeza, gente? O mercado, quando não rompe o fundo, ele vem para romper o topo. Se ele chegasse aqui e enroscasse, desse gatilhos, ele viria para tentar romper esse fundo. Beleza? É assim que o mercado vai se construindo. Então, a partir do rompimento desse outro topo, aqui, ó, essa linha aqui reajustada, ó, tá reajustada aqui, perfeito? Então, vamos lá, ó, para esse action. Podemos dizer que o movimento é esse aqui, ó, certo? Ele veio aqui, fez isso aqui, e agora ele está fazendo esse pullback. Então, ele pode fazer esse pullback até esse fundo, e essa linha de continuidade aqui, ó, continuar valendo. Ou seja, ele pode vir aqui, ó, bater aqui, descer, vir aqui, até aqui e não ter revertido a tendência. Aí o que você vai ficar ligado aqui, ó? Opa, rompeu um topinhozinho aqui de referência. Você tem que ficar ligado nisso aí. A hora que ele voltar aqui, você tem uma comprinha. Você tem que ficar ligado que ele tem que romper esse topo. Ele já não pode mais romper esses fundos. Ele vai ter que continuar subindo sem romper nenhum desses fundos. Se por acaso ele chega aqui, ó, faz um topo mais baixo, mas também não rompe fundo, ele vai estar consolidado nesse cantinho aqui, ó. Você tem que acompanhar, ele vai ter que romper sempre topo e nunca um fundo. Se romper um fundo, significa que ele vem buscar essa aqui, essa mínima. Se rompe essa, ele vem buscar essa. Se rompe essa, ele vem buscar essa. Então, nos 5 minutos, a primeira operação do dia seria aqui, essa região, gatilho tipo 3. Aqui, ó, ele dá um gatilho tipo 3, só que os 5 minutos, ele tem uma diferença. Ó. Quando você chega aqui, ó, tem um gatilho de venda. Perfeito. O mercado subiu, rompeu o topo, né? O que pode me garantir que o mercado vai cair a partir daí? Várias coisas, né? Uma delas, podemos chamar que seja a projeção. Quando o mercado chega nesse fundo, ele tem esse topo. Então, o topo anterior com esse fundo aqui, ó, você pode projetar o primeiro alvo. Então, tá aqui, ó. Beleza. O preço chegou no primeiro alvo. Então, se ele aqui ele chegou no primeiro alvo. Aqui nesse gatilho, ele não havia chegado no primeiro alvo. Então, aqui é muito mais interessante você pensar numa compra para ele vir buscar esse primeiro alvo e consequentemente não, né? E possivelmente o segundo alvo, que o segundo alvo aqui ele vai completar 100% desse movimento aqui de trás, ó. Esse aqui não é o fundo máximo desse movimento todo, é o fundo e qual que é o topo anterior dele? Esse topo após rompido tende a pagar 100%, pelo menos, ó. Quando ele chega, ele enrosca ali, volta, faz um pullback. Esse pullback aqui, ó, não rompeu aqui quando ele rompe o topo, ó, poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu no começo do dia. Ele rompe o topo aqui, ele volta no fundo para dar os gatilhos para você subir. Aqui ele rompe esse topo e ele poderia voltar até aqui nesse fundo aqui, ó, para dar os gatilhos para você comprar. Só que tem que ficar ligado nessa compra que ele tem que subir como ele subiu aqui. Por que eu digo isso? Porque fatalmente e muitas vezes o preço vai fazer uma quebra de uma linha de tendência como essa aqui, ó. Aí você fica imaginando que ele vai fazer um topo mais baixo. Entendeu? Para fazer aquela ombro, cabeça e ombro. Sempre que rompe uma linha, você vai pensar que ele vai fazer um topo mais baixo. Quer ver, ó? Ele está aqui descendo, ó. Beleza? Rompeu linha. Mas eu quero fazer a venda. Beleza? Fundo.
mais alto, no caso, né? Está fazendo uma venda, o fundo mais alto. Está fazendo uma compra, o topo vai ser mais baixo. Quer ver? Ó? Se você pega daqui de baixo, da mesma forma. O mercado desenhou um pivô aqui, ó. Não desenhou, então você vai pega uma linha e traça aqui. Acompanhar o movimento do dia. Aqui, ó. Movimento do dia. Feito? Então, vamos lá. Está aqui acompanhando esse movimento, pensando que após o rompimento desse topo, você vai ter uma compra para você fazer. Beleza? Então, olha o tamanho dessa pernada. Será que ele completou a mesma amplitude? Vou nem pegar aqui, vou marcar aqui, ó. Essa pernada tem 1.786 pontos. Daqui até aqui, 1.388. Vamos projetar isso aqui e vamos ver essa pernada toda aqui, ó. Vamos projetar ela e ver se ela teria mais alvos lá para cima. Ó. Tivesse esse alvo aqui ainda para completar esta pernada aqui, ó. Ela não chegou lá. Quando ela não chega lá, mostra o que pra gente? Fraqueza. Então, para você pensar em fazer essa compra aqui, eu normalmente gosto de fazer esse tipo de trade, vamos falar assim, que seria o terceiro toque da linha, quando este rompimento, ele rompe pelo menos 50% desse movimento aqui, ó, que seria aqui, ó. Ele chegou aqui, você tem uma compra aqui muito mais garantida do que ele com esse rompimento fraco. Eu já disse isso em vídeos anteriores, mas é bom sempre frisar. Então, olha só. Tem aqui, o preço bate aqui embaixo, volta e não rompe topo. Primeiro que eu já ia ficar ligado. Esse pullback até aqui embaixo e voltou, não rompeu o topo, eu já ia ficar ligado que não era simplesmente chegar aqui e me dar gatilhos. Não é simplesmente chegar aqui e me dar gatilhos. O problema um dos problemas nos 5 minutos, gente, é a posição e muitas vezes você vai entrar numa operação. Então, você tinha aqui e está guardando o preço fazer pullback. Ó. Ele faz aqui, não rompe aqui a máxima, né? Ele vem aqui, ó, e rompe a linha, mostrando a fraqueza na subida e dá esse gatilho de compra. Olha onde ele veio dar o gatilho de compra. O gatilho de compra ele praticamente deu nessa região. Qual que é o nosso candle referência? Aqui, o nosso candle referência. Vamos marcar de perto aqui, ó. Eles pegaram esse lance. Temos aqui, ó. O candle referência é esse camarada aqui. Esse é meu candle referência. Ele sofre um gatilho de venda. Tá vendo? Ele sofreu um gatilho de venda. O mercado volta, volta, volta. Quando chega aqui, ó, dá um gatilho 3 de venda. Em região de topo. Excelente para você entrar vendido. Entrar vendido, para você vir buscar esse fundo. Se ele romper esse fundo, qual que é a próxima região de valor? Esse topo. Tá vendo? Ele chega no topo aqui, ele tenta dar gatilho, só que aqui ele já está desenhando para a gente um pivô de baixo. Ele tá rompendo fundos, fundos descendentes e topos descendentes. Então, só de ficar aqui você já fica ligado, não é porque deu um gatilho aqui que você vai entrar aqui não. Quando começa um pullback, é como eu digo, como operar o final do pullback? Você vai ter sua linha de tendência, sempre vai acabar tendo mais de uma linha de tendência. O melhor ponto aqui, a melhor coisa que você poderia ter feito numa situação dessa é, após essa linha, rompimento, você já espera um topo mais baixo, certo? Esse topo mais baixo, ele aconteceu aqui, não aconteceu? Ó? Um gatilho bom mesmo. Aqui, ó. Teve esse gatilhozinho, tá vendo? Tem um gatilhozinho aqui, ó. Mas o gatilho bom foi esse aqui. Por que esse aqui? Porque esse é o candle que deixa de ser inside. Tá vendo? Isso aqui é um gatilho de inside, né? Não chegou a ser um engolfo porque o corpo dele não fechou abaixo, né? Mas o que acontece dentro desse candle aqui, ó, é inside. Então você tem que esperar um sair lá em cima. No caso esse aqui, ó, maior máxima. Gatilho tipo 3, após o rompimento, numa região de topo, novamente um gatilho, você vai fazer o quê? Você vai entrar vendido, pô. Lugar de venda, no caso do referência ser assim, ele não tem nem zona de proteção, é a mínima dele aqui, ó. Entra vendido aqui. Buscando
a concepção de que ele vai romper esse fundo e vai buscar pelo menos isso aqui. Então, esta venda aqui, ó, você já tem que imaginar que seu primeiro alvo venha nesse topo. Por quê? Ele não está rompendo o topo lá e está rompendo fundos aqui. Então, ele vai vir buscar esse topo. Se ele rompe esse topo, qual que é a próxima região de valor? Que ele tem um gatilho bacana de se ver. É aqui. Então, ele rompe essa região, ele vem buscar essa região de baixo. Se ele romper essa região, como parece estar rompendo aqui, ele vai vir buscar até aqui embaixo. Então, vamos fazer uma leve suposição aí, né? Ó, esse aqui é quase uma linha de exaustão. É uma linha de exaustão, no caso. E aqui nós temos uma outra linha acompanhando esse movimento aqui agora. Beleza? Então, ponto de entrada de venda teria sido aqui. Ponto de entrada de compra aqui. E eu não comentei essa região aqui ainda. Mas eu vou comentar já já. O mercado começa a fazer um pullback, o que você vai ficar ligado? Vamos dar um zoom, zoom aqui no gráfico e vamos ver o que foi o movimento. Ó. Subiu, desceu, rompeu. Beleza. Esse fundo aqui é o fundo relevante. Perfeito? O mercado pode descer até esse fundo aqui e não ter revertido essa tendência de alta, como eu disse no começo. Perfeito. Então ele vai fazer um pullback. Eu acompanho o pullback esperando ele formar os topos e fundos. Quando ele forma aqui para mim, ó, uma linha de colapso, eu acompanho a linha de colapso, rompe a linha de colapso. Quando ele voltar aqui, a técnica diz, né? Fraqueza no movimento, rompe uma linha, vem buscar a outra. Não havia essa linha aqui em cima, né? Ela estava um pouco mais declinada, ela estava bem aqui, ó. Então, nesse movimento aqui, ó, eu tenho isso. Tá. Aqui veio direto. Esse movimento aqui é tudo inside, ó. É tudo inside. Não adianta querer considerar que seja um movimento, não. Se for inside, é inside, não vai ter relevância pra gente, isso aqui. Quando ele rompe a linha aqui, ó, e o natural ele vem buscar outra, a gente vai aguardar um gatilho nessa volta. A gente não precisa entrar comprado aqui. A gente espera sempre a confirmação do preço. Então ele vai lá, ele vai fazer isso aqui. 95% das vezes ele faz isso aqui. Algumas vezes ele vai direto. Entendeu? Aí fazer o quê? Isso aqui é um dos problemas dos 5 minutos. Que é a entrada, você aguardando como um gatilho tipo 2. Ó. O preço volta aqui e já dá esse puta gatilho. Aí você olha o preço fechando o candle, positivão, entendeu? Então, nos 5 minutos, muitas vezes você vai ter que estar esperando com a sua operação aqui. Se você observar aqui, criação de pavios, entendeu? Recusa no fundo aqui, ó. A zona de proteção aqui embaixo é essa zona aqui, ó. Está sendo muito bem respeitada, olha só, o tanto que recusou. Então, recusou, voltou, é como se esperasse aqui uma pontuação para cima aqui com a sua operação de compra, entendeu? E seu stop loss aqui embaixo. Primeiro alvo aqui em cima, segundo alvo, essa região de valor aqui que vai ser, né? Esse fundo aqui, ó. O preço não chegou aqui ainda. Agora, se você quiser projetar o alvo, gente, vamos pegar lá. E pronto. Você divide o fundo com esse topinho de referência. Você divide ele ao meio, porque normalmente vai ser um movimento grande. E você vai ter o primeiro alvo aqui. Então, você faz uma compra aqui. Você pode sair no parcial aqui no topo e mais parcial aqui, se você operar com mais de 2 contratos. Se não aqui, já chamaria de o alvo sem calor, que esse alvo aqui normalmente vem. O 100% dessa amplitude toda aqui, ó, nem sempre ele paga. Mas aqui, sempre ele paga. Esse aqui é o primeiro alvozinho, é sem calor, é fácil chegar ali. Por exemplo, é como aqui, ó, o preço aqui, ó, ele não fez um pivô para mim. Ele não tem pivô aqui. Se for marcar uma amplitude aqui, ó, você vai pegar esse topo. Eu não pegaria aqui, porque aqui para mim não tem, aqui não tem construção de pivôzinho nem nada. Eu usaria o primeiro fundo anterior, no caso esse aqui, né? Esse aqui. Então tá aqui, ó. Rompeu este movimento. Primeiro alvo dele aqui. Aqui ele pode segurar. Sim, testar. Tem essa venda? Tem, ué. Essa venda aqui você pode fazer buscando esse fundo. Se ele rompe esse fundo,
Provavelmente ele vem buscar essa outra região aqui. Aí você fala assim, como que eu tenho certeza que ele vai buscar aqui? Porque é o 100% disso aqui, ó. Beleza? Se você quiser projetar isso aqui também, você pode projetar. Vamos supor que ele tenha vindo até aqui, ó. Você pode projetar. Cada movimento, conforme vai acontecendo, você pode projetar. Aqui, ó. A partir desse momento aqui, você pode... Como o movimento é pequeno, ó, você pode projetar uma vez só, assim, ó. Se você quiser dividir ao meio, você pode dividir ao meio. Ó, veio no primeiro alvo, voltou. Veio no segundo alvo, tentou voltar e chegou na região de exaustão. Chamar assim, né? A região de exaustão. Mas quando o movimento é curto, eu faço assim, ó. Agora vamos estudar esse rompimento aqui, gente, que eu não falei. Como é que seria a entrada desse rompimento? Esse rompimento. Aqui, ó. Só mais uma coisa, gente. Esse topo aqui, ó. A partir do momento do final do pullback, a partir do momento do final desse pullback aqui, ó. Aqui ele tinha interrompido o topo, tá? Se ele não rompe topo e dá esse gatilho aqui, ó. Um gatilho 3, você entra vendido, porque ele não pode dar esse gatilho aqui. Ele não pode dar esse gatilho aqui. Ainda mais nos 5 minutos que não acontece muitos gatilhos falsos. Então, gatilho 3, entrada dessa região de proteção. Esse aqui ainda voltou, beleza? Então, esse gatilho aqui não poderia acontecer. Aqui ele tinha que ter, no máximo, voltado dentro do próprio candle e continuado subindo. Como muitas vezes ele faz aqui, ó. Volta no candle, sobe e volta no próprio candle, sem romper a mínima dele. Perfeito? Por isso que ele cai forte assim, ó. Porque se não rompe o topo, ele vai cair forte para vir romper o fundo. Se a gente for analisar aqui, ó, o rompimento desse topinho aqui, ó, é esse fundo aqui. Então esse fundo aqui, ó, tem tudo para vir ser buscado aqui, ó, essa região todinha aqui. Beleza? Aí você fala assim, bom, dá um monte de confluência, né? Você pega e dá a confluência desse topo. Você pega essa região aqui, ó, do gatilho aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ou seja, tem tudo para vir buscar o 100% dessa amplitude aqui, ó. Percebe? Por quê? Porque, olha só, vai estar dentro dessa região de alvo. Perfeito. Tocando aqui no candle referência daqui. Então é da mesma forma, gente. Perdão. 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 10 minutos, um dia. A leitura sempre será a mesma. Esse aqui foi muito interessante. Rompeu o topo, veio no fundo. Pô, explodiu. Rompe topo, volta nos 50%. Vamos traçar aqui essa zona aqui, né? Candle referência, com seu candle gatilho. Essa zona aqui, ó, que foi rompida. Foi rompida essa zona, o preço voltou dentro da zona, no meio da zona. Aqui, ó. 50% dessa movimentação. Deu gatilho aqui, ó, nem dá tempo de gatilho 3, porque aqui já é seguindo a tendência. Aqui você vê que teve um rompimento, né? Da LT que tinha aqui e tal, como que estivesse mostrando fraqueza, porém o preço segurou no fundo e aí deu gatilho 3. Nessa situação aqui não tem necessidade. Agora, se o preço viesse aqui embaixo, ó, aí você precisaria. Aí tem que ter uma acumulação do preço para mostrar para a gente que ele vai querer ir para o outro lado, beleza? Havia pego, deixa eu ver, acho que foi lá. Como isso aqui, ó, movimentos grandes ou pequenos, ou o que for. Sempre que o preço fizer um pivôzinho para você, já está te deixando topos, fundos, rompe fundo, mas não rompe topo, dá gatilho de novo, você pode entrar vendido para vir até o fundo. Aí ele rompe um pouco o fundo, quando volta, volta no meio dessa movimentação, dá gatilho. Gatilho 1, gatilho 3. Então você fala, como que eu acompanho isso? Olha, linha de tendência. Por exemplo, você teria uma linha de tendência aqui, mercado descendo nesse colapso. Como que você operaria? Essa linha não estaria aqui no começo. Não, ela não estaria aqui. Ela teria aquele topo lá. E aí teria aquele outro topo ali. Esse topo aqui. Opa, rompeu, rompeu, não rompeu, rompeu? Será que rompeu? Cara, você sempre vai esperar o preço voltar e dar gatilhos aqui. Nunca rompendo esse fundo. Tá? Quando acontece isso, que ele rompe o fundo, você reposiciona. Reposicionou?
Ah, tipo, rompeu. Rompeu com candle vermelho, não tem valor isso aqui. Beleza? Não sei que o preço chegasse até esse fundo aqui e desse um outro gatilho de compra. Você podia pensar em vir buscar esse topo, né? Cada topinho desse. Enquanto ele não mostrar para você isso e voltar e der gatilho de novo, ó, você vai reposicionando. Você reposiciona aqui, ó. Pum. Bem certinho aí, ó. Aí pensaria assim, rompeu. Rompeu, mas esse candle não é nada. Esse candle tá dentro desse outro aqui, ó. Ele não é gatilho, ele não é nada. Então você não pode fazer nada, só rompeu. O mercado rompe um pouquinho mais o fundo, reposiciona a linha. Chegou aqui no fundo, opa, deu gatilho. Olha nos 5 minutos como acontece. Acontece o gatilho e ele vai embora. Então por isso, eu particularmente decidi operar no 1 minuto, porque muitas vezes após esse tipo de acontecimento aqui, ó, é como se você tivesse que entrar comprado. Tem que entrar comprado. Porque se você não entrar comprado, muitas vezes o mercado não vai fazer o que no 1 minuto. Ó, no minuto aqui, ó, você veria um movimento assim. Entendeu? E nesse inteirinho aqui, possivelmente você vê o mercado voltando para depois ir. Beleza? Então você tem uma possibilidade de entrada no gerenciamento melhor. A partir do momento que ele rompe esse topo aqui, ó, aí já dá para pensar nas compras. Esse aqui não rompe fundo, tá segurando aí, ó. Compras. Quando ele muda a estrutura, é compras. Começou a subir aqui a mais íngreme, ó. Nós tínhamos essa linha vindo de baixo. Ele veio aqui, opa, tá subindo o íngreme. Mano, aqui, ó. Opera a favor desta linha. Gatilho, já veio no topo. Volta de novo, ó, dá gatilho. Muito gatilho tipo 1, né? Nos 5 minutos. Mas é assim que opera. Se você fosse operar a quebra da linha de tendência, a quebra da linha de tendência é da mesma forma. Tem aqui, ó. Ó. Opa, tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade. Ó, ele dá continuidade, ele volta. Tem que romper esse fundo e dar continuidade. Aqui ele não dá continuidade e desenha para nós uma estrutura de baixa. Ou seja, começou um pullback, vou comprar nesse rompimento, porque está aqui perto do fundo. Não, você não vai comprar, você tem que esperar sempre ele voltar e dar gatilho de novo. Ele fez isso, não desceu direto. Se ele desce direto, reposiciona a linha. Fez outro movimento para você? Perfeito. Ah, rompeu, voltou, deu engolfo, mas não fechou acima, então eu não aceito esse tipo de engolfo. Eu esperaria um gatilho aqui, perfeito? Ele rompe a mínima, mas não rompe, não fecha acima da máxima do anterior. Então ele não engolfou. Esse engolfo aqui eu não considero. Esse tipo de engolfo aqui, tá? E o mercado desceu um pouco mais. E quando ele desce um pouco mais, olha só como é que ele sempre vai mostrar para você. Ele está modificando uma estrutura. Basta você ter paciência. Aqui, ó. Teríamos essa linha. Poderíamos utilizar uma outra aqui bem mais próxima, lógico. Teríamos essa linha. Simples assim. Sei que esse aqui é o topo. Sei que esse aqui é o fundo. O mercado me deu o gatilho. Eu posso pensar nessa compra até o topo? Posso. Mas é conveniente num colapso desse? Não. Deixa o preço vir. O preço veio. Deu gatilho de venda no fundo? Aí sim você faz essa venda, porque ele está fazendo um teste de fundo rompido. Então essa venda, você tem essa venda até onde? Até a região daqui de baixo. O que o preço faz? Ele vem na região de baixo. Tudo isso tem que ficar ligado. Se você quiser utilizar duas linhazinhas ou um quadradinho, gente, pega aqui, ó, marca a sua região. O preço chegar aqui dentro, ele tem que, ó, cair. Ele não pode chegar e fazer isso aqui, ó. Por quê? Se ele está por cima da região e dá um gatilho de compra, o mercado vai subir. Aí você fala assim, ah, mas ele deu outro gatilho de venda aqui. Cara, você tá dando asa à cobra, né? Porque o mercado veio aqui, ó, bateu, veio aqui. Deixa ele romper esse fundo aqui, então, pelo menos, né? Se ele viesse aqui e fizesse aqui, beleza. Enquanto não romper a estrutura, eu já não acredito mais. Perfeito? Rompe linha. Então tem uma série de questões, né? Mas olha só, isso aqui ele deu um gatilho 3 de compra. Deu um gatilho 3, veio buscar o topo aqui e do topo ele não rompeu.
Quando chega no topo aqui, ó, teríamos então uma outra linha. É o Price Action. Outra linha aqui. A gente vai olhar o quê? Eu sei que eu tenho essa região de fundo aqui, que é o meu alvo. O preço vem, dá gatilho, mas não tinha rompido a linha ainda. Ele rompe. Quando ele rompe a linha, aqui, ó, nessa volta aqui, dando um gatilho para você, sem romper o topo, você tem entrada. Esse gatilho aqui, ó, era o ponto de entrada após ele, ó. Gatilho. Essa região todinha aqui, ó, para entrar. Para vir buscar seu alvo que está aqui. Aquele fundão lá, né? Romper esse fundo, vem buscar esse outro fundo. Olha como ele segura nessa região. Bate, tenta subir, bate, tenta subir. Veio até mais fundo, conseguiu subir. Será que ele rompeu essa parada aqui, ó? São 5 minutos, né? Ele rompe esse fundo aqui, ó. Aqui é o candle de stop desse fundo aqui, ó. Nos 5 minutos, ele é o candle de stop. A técnica é a mesma. Gatilho bom aqui. Ponto de entrada. Beleza, gente? É isso aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, todos os vídeos anteriores que explica como fazer a operação têm o mesmo valor para qualquer tempo gráfico, gente. Nos 5 minutos tem a vantagem de ele quebrar um pouquinho os ruídos. Então, 1 minuto, de repente, nesse candle aqui, ó, pode ter sido um gatilho de venda. A pessoa pensar assim, ah, tá perto do topo aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Pode ter sido um gatilho de venda. E a pessoa pensar, ah, ele vai continuar caindo aqui, vai me dar uma estrutura de baixa. Ah, ele fez aqui um pivôzinho, agora ele tá caindo, chegou aqui, me deu gatilho nessa região de topo aqui, ó. Cara, não faz isso. Nem no minuto você faz isso. Sempre espera a quebra das estruturas. E nos 5 minutos da mesma forma. Aqui, por exemplo, após a quebra desse fundinho aqui, ó, eu poderia pensar nessa venda aqui tranquilamente. Para vir buscar seu primeiro alvo aqui, seu segundo alvo aqui, seu terceiro alvo aqui, seu quarto alvo aqui. O mercado pode descer até aqui, que é o relevante. Se ele romper aqui, aí modificou a polaridade e vida que segue, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para passar. Eu vou fazer mais vídeos a respeito dos 5 minutos. Eu conheço algumas estratégias que nada são do que padrões de candle, que são na verdade gatilhos. Verdadeiro gatilho, entendeu? E eu vou passar para vocês pelo menos algumas estratégias aqui no YouTube. Das que eu conheço mais de 20 estratégias relacionadas a esses tipos de gatilho nos 5 minutos, beleza? Aí alguns deles eu vou passar para vocês aí para ajudar no dia a dia, tranquilo? Forte abraço para todo mundo e um bom feriado aí para todos aí. Até mais.